Olá pessoal, tudo bem? Então vamos retornando, né? Já passamos o primeiro bimestre. Queria agradecer a todos que participaram com seriedade, né? Tentamos encontrar formas e acho que estamos conseguindo passar, né, superar por esse tempo. E espero que possamos passar por esse tempo melhores, né? Possamos crescer juntos, melhorar juntos, estudar bastante e nos aplicarmos mais. Muito obrigado pelas resenhas de vocês, pelos trabalhos. Eu sempre dou a devolutiva, né? E alguns melhoraram muito, não é? Eu escrevi lá para vocês, fizeram um trabalho muito mais bem apresentado do que aquele primeiro, seguindo as orientações do primeiro e-mail. Outros capricharam muito além do que era necessário, né? Acho que, em geral, o que a gente precisa ter em mente quando se faz uma resenha é tentar expor o centro, né, do debate, dos conteúdos, não tentar buscar muito os detalhes, né, porque, como diz o provérbio alemão, é nos detalhes que o demônio habita, né? Bom, para esse segundo bimestre, então, nós vamos continuar com Emile Durkheim. Temos o primeiro vídeo, que está postado aí no mural. Eu vou fazer esse segundo vídeo e quero fazer mais um, retomando, né, as ideias do Durkheim. Aí na sequência nós faremos o Karl Marx, e aí vamos retomar os textos de vocês, né, a leitura de vocês, e queria pedir a participação, né? Eu vi lá o Michel, o Silvio, o Felipe escreveram na plataforma lá no Google, fizeram alguns comentários, e queria que vocês também fizessem o de vocês, inclusive fazendo críticas, né? De repente eu posso fazer alguma exposição errônea, então me ajudem aí, tá? Eu acho que o material que envio para vocês, né, os PDFs, os livros, são melhores que esse material humano que está diante de vocês, tá? Então façam as leituras, aproveitem o tempo para fazer pesquisas, né? Poder explorar esses temas que estamos abordando. Então, fechando Emile Durkheim essa semana, na semana que vem vamos com Karl Marx, e aí vem toda a questão do pensamento marxista, né? E aconselho que leiam a partir da semana que vem, depois da leitura do Durkheim, a leitura sobre Karl Marx. No PDF que enviei para vocês, lá um toque de clássicos, há muitos erros de digitação, sobretudo na parte que começa ali Karl Marx, né? Max Weber também, mas é compreensível, tá? Porque aquele texto ele é um texto pré-publicação e é o que eu tenho em mãos, né? Eu queria ter a última versão, a melhorada. E eu não acho ele para comprar. Esse livro já procurei muito na internet, já fui atrás e eu não encontrei. Na época que eu procurava, até 2 anos atrás, ele estava esgotado. Então, leiam o Durkheim, vamos tirar dúvidas aí para o próximo vídeo, né? E vamos iniciar Karl Marx. Depois de Karl Marx, Max Weber. Bom, como a gente havia combinado, né? E está nas nossas ementas, nosso programa, a gente tem que trabalhar também a sociologia do trabalho. Então nós temos que abordar essa temática, a sociologia do trabalho, durante esse bimestre. Então eu vou passar uma lista de temas para vocês, para que vocês escolham um tema e façam uma pesquisa sobre ele. Uma pesquisa histórica, né? Se puderem envolver também pensadores, comentadores, é claro que isso vai tornar o texto mais profundo, mais elegante também. Mas a ideia é a pesquisa histórica do trabalho, desde a Revolução
a Revolução Científica, né, o período do Renascimento, passando pela Revolução Industrial, e aí nós já vimos, né, mas os problemas do trabalho pós-Revolução Industrial, né? Então aqui seria o centro da nossa questão. Como que a indústria pós-Revolução Industrial ela foi se desenvolvendo, quais as teorias que foram surgindo, né, no mundo capitalista, sobretudo. Então aí vai entrar o Taylorismo, o Fordismo, né, o Volvismo, a questão dos sindicatos, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, aqui no Brasil, e por aí vai. Então eu vou deixar uma lista de temas e eu peço que vocês escolham um tema e coloquem nos comentários. Então, sei lá, consolidação das leis trabalhistas, né? Michel, Taylorismo, coloca lá Camila, né? E por aí vai, tá bom? A questão das greves dos anos 80, anos 70, né? Melhor, anos 70, né? Que foi o grande foco, dali nasce, no final dos anos 70, a figura do Lula, etc. Paula, então cada um escolhe um tema, escreva nos comentários para que não se repitam esses temas. E vocês vão pesquisar, né? E façam uma resenha da mesma forma como vocês se apresentaram, tá? Com um título, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, tá bom? Então esse seria um trabalho de pesquisa para esse bimestre, tá? Eu vou deixar uma data aí para o final do mês de maio, acredito que seja melhor, talvez a primeira semana de junho, né? Vocês podem comentar e fiquem à vontade para discutir essa questão. Mas deixarmos para o final do bimestre, novamente vai acumular tudo, né? E lembra aquele primeiro trabalho que vocês fizeram sobre a Revolução Industrial Francesa? Né? Valeu a pena ter marcado logo para o início do bimestre e entregar nas primeiras semanas, porque aí evita acúmulo, né? E dá para se organizar melhor. Bom, antes de começarmos aqui, tem algumas questões que foram colocadas lá no Google Classroom. Bom, uma é em relação à pergunta do Silvio sobre Emile Durkheim e a possibilidade de sermos revolucionários, né? Como que poderia, se eu entendi a pergunta, como que poderíamos, a partir do pensamento de Durkheim, termos um papel revolucionário, né? Para podermos superar essas questões que vimos a respeito do fato social, dos tipos de solidariedade, né? E do suicídio, que vamos abordar hoje. Veja bem, Silvio, Emile Durkheim, ele não apresenta uma solução, diferente de Augusto Comte, que vai apresentar a questão da felicidade, a busca da felicidade, né, tendo como base o amor, né, o princípio, né, o amor, a ordem, o progresso, etc. O Emile Durkheim, ele apenas faz uma leitura da sociedade, se colocando à distância, né, vendo o fato social na sua característica de exterioridade, distante, né? Ele não vai dar um remédio, uma solução. Na sequência, Karl Marx, e a partir da leitura que vocês fizeram, e apresentaram muito bem nas resenhas, ele dá a solução, a política, né? O envolvimento dos indivíduos, tomando consciência política para que possam tentar buscar melhorias de suas condições trabalhistas e, claro, como desfecho disso, sua condição social. Mas ele não afirma, né, exatamente que tipo de política que tem que ser feita, né? Aí que está um ponto interessante, porque alguns dizem que Karl Marx, né, fundou o comunismo, todo mundo é marxista. Não. O que nasce depois de Karl Marx, e nós vamos trabalhar isso também, né, falando sobre Karl Marx, são formas de marxismo. O que Karl Marx convoca no Manifesto Comunista, depois de elucidar os tipos de socialismo, é que os operários se unam para buscar os seus direitos.
né? Aí que vem a ideia do Manifesto do Partido Comunista. Operários do mundo todo univos. Mas ele não cria uma constituição de como seria essa empreitada dos operários, né? Então não dá para a gente comparar Karl Marx com o que o Stalin fez, com o que a China fez, com o que Cuba fez, com o que o PT fez, com o que a Rede, o PSOL e esses partidos estão fazendo hoje ainda, né? Mas, falando sobre suicídio, Silvio, nós vamos entender que, a partir do Durkheim, só há uma forma de superar, que é o conhecimento do fato social e a aceitação do fato social por meio da divisão social do trabalho, da especialização do trabalho, né, e de que a pessoa ela assuma o seu papel social. A partir do momento que ela assume a sua função social, por isso que a sociologia de Durkheim, ela é conhecida como funcionalista. Então, a partir do momento que o sujeito ele tem a sua função social, ele consegue superar as dificuldades. Então, talvez, aplicando mal o conceito de revolução, seria melhor usar de superação, o sujeito consegue mudar a sua realidade, ou consegue aceitar a sua realidade, que é o fato social. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando abordaremos o tema aí do suicídio. Outra pergunta veio lá do Michel, acredito. Deixa eu ver aqui, não quero falar besteira. Isso, então Michel fala lá, né? A partir do Manifesto Comunista, Marx cita um socialismo feudal, socialismo pequeno burguês, como movimentos reacionários à ascensão burguesa. Daí ele diz, né, pelo que entendi, o socialismo feudal era uma tentativa de resgatar valores e relações feudais, como honra, laços de sangue e coisa assim. Mas não me lembro de citar em algumas obras ou autores que representam o movimento. Foi realmente isso? Tem alguns exemplos, né? Então, eu não tenho exemplos diretos do que é esse tipo de socialismo feudal, né? Mas é o socialismo vivido durante a Idade Média. Então existe aí uma ideia de distribuição de terras, ok? Há uma ideia, não seria uma ideia, mas uma prática, justamente porque não há teorias econômicas a esse respeito, mas uma prática de demarcação de terras, de distribuição de funções, né, de papéis dentro daquela sociedade feudal, em que as pessoas elas estariam incorporadas ao conjunto, ao seu feudo, né? Então temos lá o suzerano e o vassalo, né? O vassalo ele paga seus impostos, ele tem direito à sua terra. Então é isso aí. Existem textos lá do início do século XVI, XVII, que são chamados de jeremiadas. Na literatura fala-se bastante disso, literatura americana, sobretudo, né? Porque daí já é um reflexo de um retardamento histórico, né? De uma passagem histórica. Mas o que são as jeremiadas? São os clamores do povo. Então, existem lá na Bíblia, né? Tem algumas Bíblias ali em cima, que tem um texto chamado Lamentos de Jeremias, que em algumas versões de Bíblia está presente. Em outras versões seria um livro apócrifo. E Jeremias, ele clama a Deus pela terra, para que as pessoas possam usar, cultivar a terra. E a terra, para ele, na verdade, para Jeremias, tem um sentido maior, de lugar santo, né, de pátria celeste. Então, as jeremiadas, né, ou esses tipos de textos, vem lá do canto do pobre, né, do agrícola, daquele que está ligado à terra, e que pede o seu espaço, o seu cantinho para poder produzir, morar e ter segurança com a sua família.
não existe de fato assim uma corrente, uma teoria que prega isso. Existe uma prática, né, do período feudal, sobretudo ali a partir das cruzadas, né? Essa prática ela é muito forte, que é a distribuição de terras, mas visando controle dessas terras, né? Então não seria exatamente uma ideia de, de liberalismo, né? Ou de garantias de propriedade individual, né? Como nós temos depois mais tarde lá com John Locke e outros que vão falar sobre a propriedade, né? E o direito à terra e o uso dela como se quisesse, né? Implantar e criar e produzir. Ok? Então, essas duas questões que eu respondi a partir do que vocês me escreveram, eu acho que é mais ou menos por aí, tá bom? Então, Michel, eu não tenho para você literatura sobre socialismo feudal, mas tem uma prática, tá? E tem alguns filmes, né? Por exemplo, Robin Hood, né? Isso aí, olha só, o próprio Robin Hood remete a essas jeremiadas. Então, é o povo que, de certa forma, se une ao redor de bandidos lá da floresta, que são os heróis, né, do povo, e que tentam buscar alcançar algo. Mas tudo isso aí é caótico, é desorganizado, né? Não tem uma literatura, nem na história da economia, a gente não vai encontrar livros sobre isso, tá bom? E Silvio, chegamos então ao suicídio. Relembrando assim, muito rápido, nós falamos sobre Durkheim, vocês têm aí um vídeo sobre eles, tem biografia sobre ele, tem vários livros que eu postei, vocês podem olhar. Nos slides que eu mandei para vocês, tem ali as ideias centrais, né, alguns tópicos, e no último vídeo falamos sobre os tipos de solidariedade, falamos sobre o fato social, que é o objeto de estudo da sociologia para Durkheim, falamos sobre a anomia, né, no sentido não da anomia em si, mas falamos sobre a sociedade quando ela estava saudável ou ela estava doente, lembra? No sentido patológico, né? Então, se puderem retomar e dar uma olhada, eu sei que muitos assistiram, né? Mas acho que muitos estavam preocupados com os trabalhos. Mas tentem retomar lá aquele vídeo lá e vejam também aquele outro vídeo que eu postei sobre Durkheim, né? E uma leitura feita a partir de uma realidade, uma cidade pequena, uma cidade interiorana. Então assistam esses dois vídeos novamente, se puderem, e a partir desse vídeo eu vou falar sobre a questão então do suicídio. Bom, no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a questão da religião em Durkheim, né, as formas elementares da vida religiosa, que é um livro dele, um estudo que ele fez sobre a questão da religião. Bom, a primeira coisa que eu citei no início do último vídeo é que o Durkheim diz que, aliás, dizem, né, que o Durkheim ele descende, né, ele herda teorias que são positivistas, de Augusto Comte. Então, nós temos duas formas de encarar, né, essa herança. Isso não deixei claro no último vídeo. Tem uma corrente da escola durkheimiana, de Durkheim, que acredita que Durkheim, ao estabelecer o fato social e as regras da sociologia, né, e os tipos de solidariedade, e essa exterioridade, coercitividade, coerção, né? Então, tudo isso aí se impõe sobre o indivíduo. Isso está bem claro, né, no último vídeo aí. Então, seria Durkheim um positivista, no sentido de que, se aproximando, né, das teorias biológicas, né, darwinistas, talvez Spencer, né, que falava sobre evolucionismo social, se aproximando desse contexto, né, ele herdaria o pensamento positivista e seria um sociólogo positivista? Sim, tem um grupo de sociólogos que reconhecem essa perspectiva. Justamente porque, agora há pouco eu falava lá, né, a partir da pergunta do Silvio, que Durkheim ele não apresenta uma solução.
revolucionária como Karl Marx. Ele apresenta apenas o fato social, e aí ou você se encaixa nele e interage com ele, ou você cai. Isso na solidariedade mecânica é mais forte, é mais visível. Na solidariedade orgânica é menos visível a partir do momento que existem as diversas divisões do trabalho social. E aí entra a segunda perspectiva. Então, se a primeira perspectiva vê Durkheim na solidariedade mecânica como um positivista, na solidariedade orgânica nós temos o Durkheim num viés funcionalista, ok? Então, tem duas perspectivas a respeito do Durkheim. Uma que ele seria positivista, mas ela não é muito aceita, ela é muito criticada, e a outra que ele seria o primeiro sociólogo, né, o teórico da corrente funcionalista. Isso ficou bastante claro, acredito, no último vídeo, quando falava sobre a questão do papel social, né, e de exercer a sua função social. E talvez fique mais claro hoje, quando a gente falar sobre o suicídio. Antes dele, né, desse tópico do suicídio, temos que ter em mente assim, juntamente com o fato social, né, que é essa representação da consciência coletiva, né, dos valores da sociedade, da visão que a sociedade tem de si mesma, nós temos que lembrar que existem indivíduos que compõem essa coletividade, né, e que esses indivíduos, eles, dentro da sua formação, então, na escola, sobretudo, mas também igreja e a base família, eles podem ter influências mais individualizadas, né? mais particulares. E é aqui que nós começamos com o problema da relação indivíduo e fato social. Né? Então nós falávamos lá de sociedades que são saudáveis, que são patológicas. A saúde, no sentido de sociedade para Durkheim, na solidariedade mecânica, ela é bastante primitiva. Ela é bastante simples. Na sociedade orgânica, ela é mais complexa. Ela vai depender de muitos fatores. Sobretudo porque a sociedade pós-Revolução Industrial, né, pós-Revolução Francesa, não é mais a mesma daquela feudal, homogênea, em estamentos, né, em classes sociais claras. Não, ela é heterogênea. Basta olhar aqui a nossa sociedade moderna, né, brasileira, como ela foi se desenvolvendo. E aí nós vamos ter um problema em relação ao papel funcional, né, dentro da solidariedade orgânica. O problema do suicídio, então, está intrinsecamente ligado a esse papel. Aqui é interessante porque existem dois pontos de vista. Existe o ponto de vista do fato social, então como a sociedade encara e vê o papel, e tem o ponto de vista do indivíduo, como ele vê o papel que ele está assumindo. Bom, Durkheim, né, Durkheim, ele questiona o problema da felicidade, que foi apontado lá por Augusto Comte, e que é apontado por muitos teóricos, né? Inclusive o próprio Aristóteles. Vocês vão ver isso em filosofia antiga e filosofia política. Aristóteles falava que a função da política é a felicidade comum, é o bem comum, né? Daí que vem a expressão politikos. É a felicidade, né, o bem, a organização em vista da felicidade da polis, né, do bem da polis. Durkheim, ele não encara essa questão assim. Para ele, para Durkheim, não existe a felicidade enquanto sentimento, que seria utópico, que pode ser poético, né? Mas existe o desempenho da tua função, do teu papel.
Nesses dias eu estava mexendo em alguns e-mails e, engraçado, encontrei um e-mail que eu enviei para os formadores, meus superiores, né? E era um e-mail, acho que o penúltimo e-mail que eu enviei antes de tomar a decisão que deixaria de ser padre. E ali eu reclamava, falava, olha, minha vida não está sem sentido, minha vida não tem mais graça, eu não tenho alegria, não me levanto de manhã alegre para o trabalho, né? Não estou encontrando mais felicidade. E eu lembro que o e-mail, a resposta dos meus superiores foi muito clara, muito dura, dizendo assim, na vida religiosa nós não falamos de felicidade, nós falamos de vocação. Então isso mexeu muito comigo. Eu sou chamado a ser algo, então pensar num papel. No caso, citando aqui uma questão muito pessoal, que é o sacerdócio, mas a gente poderia citar ser professor, ser pai, né? Ser presidente da república, sei lá, né? E não alcançar felicidade. Não alcançar felicidade. Mas tem como você desempenhar o seu papel social sem esse critério da felicidade? Bom, Durkheim, na verdade, descarta essa palavra, né? Para ele existe o desempenho da função social. Então aqui, respondendo ao Silvio, né? Como que o indivíduo pode então mudar a sociedade que ele vive? Como que ele pode confrontar o fato social? Desempenhando o seu papel. Então, eu sou professor, eu tenho que fazer da melhor forma possível, né? Buscando aperfeiçoamento, buscando o contato com os alunos, né? Ser educado, disciplinado, organizado, né? Mas não pensar em relação à felicidade em si. A felicidade seria como se fosse uma recompensa, como se fosse algo mecânico, né? Dentro dessa organicidade, ou desse organismo vivo que é a sociedade. Então, se você faz o que tem que ser feito como esposa, você seria feliz, independente da tua consciência individual, né? Exercendo o papel de esposa, você estaria sendo feliz. É dessa forma que Augusto Comte coloca. Perdão, Durkheim coloca. Hoje estou puxando Augusto Comte, né? Bom, e aí vamos lá, vamos voltar ao confronto. Então existe o fato social, vamos pensar, o fato social está no centro, né? Ele é uma coisa em si, ele é objeto da sociologia para Durkheim. Aí, a sociedade, a representação coletiva, né, esse fato social, ele olha para um papel, o papel de ser professor. Aí tem uma menina chamada Rafael que quer ser professora. Tem um menino chamado Diego que quer ser professor. E eles olham para esse papel. E eles têm que abraçar o papel tal como ele é. A partir do momento que existe o paradoxo entre o papel e o que a sociedade pensa sobre esse papel e o que eu quero pensar, o que eu quero mudar sobre o papel, aqui nós entramos nos tipos de suicídio, nas patologias. Então vamos lá. Então, o primeiro deles aliás, os dois primeiros, são três. Os dois primeiros, eles são patológicos. Ou seja, não são saudáveis. Tá? É porque a própria sociedade acaba desencadeando esse tipo de suicídio. Aqui eu vou falar de suicídio não apenas no sentido de tirar a própria vida, mas na tendência de querer tirá-la, tá? Então pensem assim, tá? O resultado, no final das contas, pode ser o suicídio. Mas nós temos uma caminhada até ele. Muita gente não vai chegar até o suicídio em si, mas vai viver como um suicida. Tentem me entender assim. Então, os dois primeiros são patológicos. O terceiro, é interessante, seria saudável. Bom, vamos lá então. O primeiro tipo.
O primeiro tipo é o anômico. Então, o suicídio anômico, de anomos. A é não, nomos é lei. Então, pense numa sociedade que está caótica, que os vínculos sociais da solidariedade mecânica ou orgânica estão completamente alterados. Dentro desse contexto, surge o tipo de suicídio que é anômico. Vamos imaginar lá em 29, quando teve o crash lá, né? Quebraram as bolsas, né, americanas, aí o mundo todo sofreu um colapso financeiro. Isso há quase 100 anos atrás. Naquele dia, muitos perderam a sua poupança, o seu investimento, a sua visão para o futuro, né? Ficaram frustrados e tentavam, de alguma forma, buscar soluções, juntamente com o Estado, né? Com o sistema jurídico, e não encontravam. Simplesmente o dinheiro desapareceu. Aquele dia, né, aquele momento, foi marcado como um grande surto, né, de suicídios nos Estados Unidos. No Brasil também, lembrem da época do Collor, talvez o Silvio, a Vera, né? Eu me lembro, era criancinha, e lembro um dia o pai voltando para casa, e o pai, me lembro, ele estava muito brabo, muito nervoso, muito frustrado, porque simplesmente o dinheiro que ele guardava todo mês, aquele pouquinho na poupança, foi confiscado pelo governo, dentro de um daqueles planos, né, de combate à inflação, o plano Collor. Se vocês pesquisarem na internet aí, darem uma olhada, aquele momento, aquele mês, aquele período foi marcado por um grande número de suicídios. Porque as pessoas simplesmente perderam a sua segurança. E quando tentaram buscar soluções, elas não encontraram. Tem gente até hoje que está na justiça procurando uma solução para recuperar aquele dinheiro. Muitos recuperaram e não recuperaram o valor que deveria ser reajustado, né? Atualizado. E tem gente ainda hoje que está clamando por seus direitos. Então, dentro de uma sociedade caótica, anômica, sem leis, o suicídio ele surge como uma solução. A pessoa não consegue se encaixar, então ela acaba se desligando dessa forma. Uma outra forma de suicídio é o egoísta. Essa também é patológica. Essa também é doentia, na perspectiva do Durkheim. O suicídio egoísta tem a ver com um estado de apatia. Aquela falta de sentimentos, de valores, de perspectivas, uma ausência, né, de vinculação à própria vida. Essa forma não depende da sociedade em si. A sociedade ela pode criar condições para que o sujeito caia nesse tipo de suicídio egoísta. Mas depende do indivíduo. Então nós temos aí muitos casos, né, de suicídios que são de pessoas milionárias. Pensando aqui numa tal de Amy Winehouse, né, todos já ouviram as músicas dela. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Então veja, eles tentaram me levar para reabilitação por causa de drogas e álcool, sei lá o quê, but I said no. Mas eu disse não. Isso é egoísta. Então, veja lá. A sociedade, ela até tenta resgatar o sujeito, né? Tenta dar vias, né? Condições para que o sujeito se integre a ela. Mas o sujeito ele não quer. Ele responde não. I said no, no, no. Vou deixar até a música para vocês ouvirem aí, para se recordarem dela.
É, ou pensem no caso de suicídio, eu já vi, inclusive, convivi com isso, com famílias e inclusive ex-alunos que tinham uma família boa, tinham, sei lá, marido, né? Esposa, pai, filhos, e de um dia para o outro a pessoa decide tirar de si a própria vida. Então, a sociedade vai tentar procurar as respostas, buscar respostas para isso. E muitas vezes não vai ter essas respostas. Sobretudo ali na filosofia existencialista no século XX, vamos falar muito do absurdo da vida, a vida sem sentido. Né? Tudo começa lá com Nietzsche, embora Nietzsche não fosse um suicida em si, eu não penso assim. Ele queria superar a vida, né? Mas nós temos lá o Kafka, nós temos o Albert Camus, temos alguns filósofos que marcam essa questão da vida sem sentido, né? Uma vida absurda. E se ela é absurda, se eu não consigo compreendê-la, vale a pena ser vivida? Né? Essa é a grande questão socrática lá atrás. Devem ter visto essa frase do Sócrates, né? Se eu não critico, se eu não questiono a minha vida, se eu não me pergunto sobre a minha própria vida, vale a pena ser vivida? Né? Bom, então, os dois primeiros tipos de suicídio, o egoísta, aliás, o primeiro é o anômico, uma sociedade caótica, sem organização social. O segundo, o egoísta. Aí o indivíduo não consegue ver sentido, não consegue interagir, não consegue se perceber nela. O terceiro tipo de suicídio é interessante porque aqui o Durkheim aponta esse tipo de suicídio como normal. Não é culpa da sociedade, nem é culpa do indivíduo. Mas é uma escolha do indivíduo. É o tipo de suicídio altruísta. Olha só a palavra aí, altruísmo, né? Essa palavra, né, o altruísmo aparece muito lá em Augusto Comte, na religião positivista, lembram? A religião da humanidade. Então, eu devo viver pelo outro. E aqui o Durkheim retoma a questão do altruísmo no sentido de viver e morrer pela sociedade. E esse tipo de suicídio seria aceitável. Recordando, eu acabei de dizer para vocês que não é o suicídio como resultado, mas enquanto um processo, uma vida de altruísmo. Então, eu estou sendo professor e então, como professor, eu devo dar o meu suor, o meu sangue, a minha vida pelos meus alunos. Nossa, quantas semanas pedagógicas eu já não ouvi isso, hein? Pessoal, nós estamos aqui, mas não estamos preocupados com o salário. Estamos preocupados com os nossos alunos, não é? Isso se ouve muito na escola. Na igreja também se ouve muito isso, né? Dar a vida pelo outro, lá como Jesus deu na cruz, né? E não importa como é que vai ser, vai sofrer, a felicidade, não tem porquê. Felicidade não entra aqui. O que importa é você compreender e desempenhar bem o teu papel social, a tua função social. Isso tem muito no exército, né? Pensa lá nos kamikazes, na Segunda Guerra Mundial. Pense em ONGs, né? Organizações não governamentais, gente que deixa tudo, né? Deixa a família, deixa a cidade, deixa o emprego e vai para uma região longínqua, né? Ou vai trabalhar por uma causa, vai se doar por aquela causa. Mas lá tem malária, lá tem febre amarela. Bom, agora também tem aqui, né? Bastante, né? Dengue, zika e tudo mais. Mas antigamente fala, mas você vai lá fazer o quê? Eu vou lá porque eu vou... a minha causa são as baleias, então eu vou proteger o berçário. A minha causa são as tartarugas. Vou trabalhar na praia, vou proteger lá os ovinhos de tartaruga, né? Os projetos que estão aí, por aí vai. Bom, tudo isso é bonito, né? Não é feio. Mas, veja, a pessoa no altruísmo, então como professor, como padre, policial, se ela morrer no emprego, parabéns, né? Vamos lá levar a bandeira,
do Brasil, porque vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, entendeu? Essa é a ideia. Ah, você, professor, está reclamando demais. Não está sendo altruísta, né? Não está pensando no outro. Veja, então, Silvio, de repente aqui que está a solução para Durkheim, né? Em relação àquela questão sua de superação da sociedade, como mudar as coisas. Seja mais altruísta. Pense mais nos outros, né? E procure dar o sangue, né, pelos outros. Bom, Karl Marx não vai gostar muito disso, nem Max Weber, mas essa é uma linha, é uma teoria funcionalista, né? Também teoria positivista, é uma teoria que está aí, em todos os lugares, né? Está muito presente ainda hoje. Então a escola e os estudos que se iniciaram lá com Durkheim, a escola Durkheimiana é uma escola que apresenta essas teorias, esse ponto de vista. Queria dar talvez mais algum exemplo para ficar mais claro. Então, anômico, né? Sociedade caótica. Então vamos imaginar um cara que está na rua, está vivendo na rua, está se drogando, está na praça. Ele perdeu a família, pronto. Vai conversar com ele perdeu tudo que tinha, por vários motivos, sei lá quais, de repente um acidente, e ele não tem mais condições de retornar. Então ele vai buscar ajuda na prefeitura, a prefeitura dá um pouso, sei lá, dá um cobertor, chega no final da noite, de madrugada, ele acorda, ele vai buscar emprego, ninguém atende, abre as portas, então, veja, é anômico, né? O processo, todo o processo é caótico, ele não se encontra mais, a sociedade não ajuda ele mais. No tipo de suicídio egoísta, a pessoa está pensando nela, né? Então nós temos aí os milionários, os ricos, né? Você pensa, mas por que ele foi se matar? Por que ele foi se perder assim? Bom, por que ele vive assim, né? De maneira tão desregrada, indisciplinada, né? Não tem explicação. É porque ele não consegue, na sua perspectiva, olhar para o fato social, esse papel social, e encontrar motivação para viver. E daí no tipo altruísta, nós temos aquelas pessoas que dão sangue pela causa. A causa é mais importante do que o salário, do que as mudanças materiais que esse papel social pode provocar nela. E aqui nós vamos ter um ponto de diferença enorme em relação ao pensamento de Karl Marx. Tá bom? Então, gente, olha, fica um abraço para vocês. Espero que eu tenha conseguido trabalhar um pouco essa questão. Leiam, né? Coloquem aí nos comentários, façam perguntas, me corrijam se for oportuno também, tá joia? Participem, interajam aí por meio dessas conversas, tá bom? Eu vou deixar para vocês o primeiro trabalho, que seria então sobre a sociologia do trabalho, e também queria fazer uma proposta em relação à avaliação do Durkheim, do Marx e do Weber. De repente a gente poderia fazer um quadro comparativo entre os três, de repente fazer um mapa conceitual de cada um deles, né? Pense um pouquinho sobre isso e a gente continua discutindo e conversando por meio do WhatsApp, por meio da plataforma do Google. Tá joia? Beijo para vocês, tudo de bom, fique com Deus.